Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 9. Olha lá. Estava ali é em Samaria, vocês vão entender o contexto. Estava ali um certo homem chamado quem? Que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. Então, estava ali aquele homem chamado Simão, tá? E ele exercera ali em Samaria a arte mágica. E ele iludiu a todo mundo de Samaria. Ele enganou todo mundo. Porque ele se dizia ser uma grande personagem. Sabe aquela pessoa que se gaba, sabe? O orgulhoso, o prepotente, o soberbo. Porque eu sou pastor presidente, eu sou teólogo. E muda até a voz, né, irmão? Não, para conversar com os irmãos é normal. Oi, irmão, tudo bom? Paz do Senhor Jesus, e shalom, e lá vai, e tal. Mas a partir do momento que pega o microfone, é porque eu sou pastor presidente, eu estou aqui nesse grande conclave, e o Senhor me deu a oportunidade dessa oratória, e começa a falar meio embaçado, aí o povo não conhece Bíblia. Fala, Jeová, que teu filho escuta. Fala, papai, usa esse profeta. E eu estou aqui como profeta de Deus. Quem recebe, e a igreja, glória. Para cima de nós, povo da graça. Deus vai falar? Então leia a palavra, que eu quero ouvir a palavra, eu quero ouvir Deus falar. Quando eu era menino, eu pensava, falava e agia como menino. E assim estávamos nós, agindo na religião como meninos. Levado por vento de doutrina, por esses mágicos, se dizendo ser grandes personagens. É porque eu sou seminarista, eu sou isso, eu não sou nada. Paulo disse, Cristo em vós. Paulo disse, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo disse, eu preguei, eu falei, eu ensinei, trabalhei mais do que todos os outros. Não eu, mas a graça de Deus que está comigo. A nossa glória não está, amado, num anel de teologia, numa roupa de crente, numa boa oratória, mas a nossa glória está na verdade de Deus em Cristo. E esse homem enganava a todos. Ele exercera ali a arte mágica e tinha iludido ao povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. 10:11, ao qual todos atendiam, todos se submetiam, se sujeitavam, desde o menor até o maior, dizendo, este é a grande virtude de Deus. As pessoas diziam que aquele homem ali, com aquelas artes mágicas, era uma grande virtude. Virtude é poder, dizendo que aquilo ali era o poder de Deus. Mas não era poder de Deus. Nós falamos aqui em off. O evangelho, disse Paulo, é que é o poder de Deus para a justiça de todo aquele que nele crê. Mas esse homem não pregava o evangelho. Ele iludia as pessoas, se dizendo ser um grande personagem, e as pessoas que eram iludidas por ele diziam o quê? Um grande homem de Deus. Virtude de Deus. Ele fazia os seus truques. E as pessoas de Samaria, do menor ao maior, diziam, olha aí, poder de Deus, virtude de Deus isso aí. Assim, estão os homens por aí afora, neste dia, com uma Bíblia na mão, mandando você sacrificar no altar, queimar na fogueira bamba, levar vassoura, levar água, levar lenço, levar tudo, porque é um verdadeiro supermercado gospel, dizendo em nome de Jesus. E o povo sem conhecimento, amém, é uma virtude de Deus. Aí o Mr. M, a graça de Deus, os mensageiros da graça de Deus vêm como esses Mr. M's para desmascarar esses truques. Goste quem gostar.
Porque se fosse para agradar os homens, não seríamos servos de Cristo. E ele havia iludido com artes mágicas. Ah, mas não era com o poder de Deus, não, irmão? Porque o povo dizia que era poder de Deus. Não, era arte mágica. Ah, mas essas pregações que nós estamos ouvindo aí na televisão, não é o poder de Deus? Eles não estão lendo a Bíblia? Claro. Persuadindo você a acreditar em textos isolados e aplicando para os dias de hoje aquilo que foi para o povo hebreu. Porque nem tudo que está na Bíblia se aplica para as nossas vidas. Porque se assim fosse, nós teríamos que continuar sacrificando animais, porque os hebreus sacrificavam animais. Se você tem que dar o dízimo, se você tem que fazer jejum, se você tem que comer a Páscoa dos judeus, dizendo que é a ceia dos crentes, é uma interpretação totalmente equivocada, você também vai ter que ser circuncidado, porque Jesus foi circuncidado. E para quem não sabe o que é ser circuncidado, é cortar mesmo lá o paviozinho do pinto. E aí? Não, a gente aqui não batiza criança nas águas não, porque criança não tem pecado não. Ah não, pastor, e o que é que faz? Nós apresentamos a Deus. Ah, porque Deus não conhece? Eu vou apresentar porque Deus não conhece, é isso? Doze. Mas, como crescem em Filipe, ou seja, o povo de Samaria estava crendo em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, do Yeshua, se batizavam tanto homens como mulheres. Então as pessoas receberam ali a mensagem do reino, Filipe começou a pregar, e as pessoas começaram a receber a mensagem do reino, e como era o costume dos judeus, eram logo batizados lá com o batismo nas águas de João Batista. E aí, meu amado, esse mágico começou a se sentir ameaçado. Peraí, eu estava aqui enganando esse povo aqui, eu estava aqui iludindo essas pessoas estavam me chamando de um grande personagem, essas pessoas estavam dizendo que eu era uma grande virtude de Deus. De repente chegou esse menino aí, esse Filipe aí, e está acabando com o meu negócio. Aí um pastor chegou para mim, até dizer, esse meu amigo, para com esse negócio de ensinar que não precisa dar dízimo, porque senão o povo não vai dar dinheiro mais, e a gente não vai poder fazer a obra. Eu disse para ele, Deus não precisa de dinheiro para a sua obra é Cristo. Pare de dizer que não precisa da Santa Ceia, porque eu também sei, eu já estudei teologia, eu sei que aquilo não é ceia, aquilo é Páscoa dos judeus, mas isso é uma tradição da igreja, você não pode mexer na tradição, porque senão as pessoas vão ficar dizendo, então eu vou perder a comunhão, porque eu não como mais um pedaço de pão. Você sabe, mas você quer guardar a tradição, né? Foi isso que Jesus falou para os fariseus, vocês invalidam o mandamento do Senhor por causa das vossas tradições, tradição religiosa. Então quando Filipe chegou pregando o reino de Deus, as pessoas creram, foram batizados, tanto homens como mulheres. 13, olha que interessante, irmão, e creu até o próprio Simão, é o mágico, e sendo batizado, irmão, irmão, você chega aqui, você que crê, aceita Jesus, eu, pastor da igreja, vou pedir a Jeová para escrever o seu nome no livro da vida. Porque se o homem não pedir, Deus não escreve. Olha que conversa para boi dormir. Eu vou pedir a Jeová para escrever o seu nome no livro da vida. Vou pedir ali a segunda secretária, por favor, que pegue o caderno da membria e coloque assim o seu nome, data de nascimento, que no seu aniversário a gente vai ligar para você. E vamos ligar principalmente no final do mês se você não der o dízimo. Então eles querem ter domínio das pessoas. Você é salvo porque eu fiz a oração para você. Você é salvo porque eu pedi a Deus para escrever seu nome no livro da vida. Agora a minha pergunta é, aonde é que está escrito que é o homem que pede a Deus para escrever o meu nome no livro da vida? Não existe. Mas eles iludiram a igreja com artes mágicas. Você que está desviado, se reconcilie. Aonde é que está escrito que o salvo perde a salvação, visto que a salvação é um presente, é um dom de Deus e é irrevogável? E diga-se de passagem, quem é salvo no Espírito, e já veio como salvo e voltará como salvo.
Aplauda Cristo se você recebe essa palavra. Enquanto eles estão dizendo nesta manhã ou neste dia que você vai acompanhar essa mensagem, Deus de mistério, nós estamos dizendo Deus que revela os mistérios. Deus que revela esse ocultismo, esses misticismos, esse engano, em nome de Jesus. E até o próprio Simão, ele creu, né? E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou contínuo com Filipe, de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, ele estava o quê? O camarada ficou atônito, perdido. Que negócio é esse? Eu enganei tanta gente nessa cidade. Eu era chamado como um grande personagem, a virtude de Deus. Enganava, iludia do maior ao menor. De repente chega esse jovem aí, realizando prodígios, maravilhas. Todo mundo está crendo, todo mundo está recebendo. Eu também vou receber, que eu não vou ficar de fora. Como diz no sistema, ó o espírito de engano. Todo mundo está aceitando, por que eu não vou aceitar? Aí é assim que eles fazem nas chamadas igrejas, né? Quem aqui ainda não pertence ao Senhor? Quem aqui ainda não é de Jesus? O coitado está lá atrás, é visitante. Ele já é de Jesus, ele já pertence a Deus, ele crê em Deus. Mas o pastor tem que constranger a ele na presença de todos. Tem que colocar constrangimento, sabe? Para ele vir aqui. Não, eu não pertenço ao Senhor, não. Então agora eu quero pertencer. Oh, glória. Aplauda aí a Jesus, porque esse aqui agora ele vai aceitar. Jesus. Não faz sentido. Os critérios de Deus não são os critérios dos homens, não, irmão. Quem é filho, e Deus fala, e ele crê, recebe, ponto. Então, até ele creu. Agora, olha o crer dele, tá? Até ele creu, ficou de contínuo com Filipe, vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, e estava atônito. Ele creu, ou ele estava ali manipulando, dissimulando? Nós vamos descobrir no final do texto. Aí, 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro, que também tem o nome Simão, e João. Então, quando os samaritanos receberam a palavra através de Filipe, aí os apóstolos mandaram Pedro e João para lá, para ajudar naquela obra, reforçar aquele trabalho. E aí, 15, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo. Presta atenção. Isso aqui ainda é a transição da lei para a graça. Atos dos Apóstolos não é evangelho da graça. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, mas havia, sabe, essa condição onde o Espírito Santo se manifestava com a imposição das mãos, onde alguns batismos eram feitos ainda em nome do Senhor, e nós vamos explicar depois porque Paulo não fazia isso. Então aqui, eles colocavam as mãos e oravam e as pessoas recebiam o Espírito Santo. Vamos fazer como o Mr. M. Se você diz que você coloca a mão e as pessoas recebem o Espírito Santo, a minha pergunta, talvez você que vai entrar aqui, por que você não coloca a mão na cabeça de qualquer um membro e o membro recebe logo o Espírito Santo e sai falando em língua como você fala? Aí ele fica, eu já fui vítima disso, e coloca a mão, e vai, e recebe, o pastor está suando, e o irmão não está recebendo o Espírito Santo, e ele diz, meu filho, dobra essa língua aí, e embola aí, e o irmão Elcio não sabia, fazer o quê? Vai dando glória, e glória, de repente morde a língua, e xarará, barabá. Não tem nada de Espírito Santo, é Espírito sonso, como diz o irmão João. Aí chegou um irmão aqui da igreja da Pomba e disse, meu irmão, eu era de lá, meu irmão, e disseram que para eu ser obreiro eu tinha que falar em língua, eu não sabia falar em língua, mas eu queria ser obreiro. Olha a hipocrisia, ainda bem que hoje ele é verdadeiro e fala a verdade, né? Olha a hipocrisia, irmão, eu tive que chegar lá diante dos pastores e fingir que falava em língua para receber o cargo de obreiro. Você fala em língua? Foi assim que falaram, nosso irmão, entendem, capoeirista. Você fala em língua? Irmão,
Falo. Eu queria que ele estivesse aqui para olhar para a cara dele. Você fala em língua, irmão? Falo. Então fala aí para eu ver. Olha para isso. Imagina um homem com papel e caneta na mão, mandando o outro falar em língua. Aí o irmão falou que na hora só deu vontade de embolar a língua. Disse que falou, pronto, está batizado, você é obreiro. Aí o irmão saiu dali decepcionado. Aqui tinha outro, também tem outro casal aqui que passou por esse mesmo processo. Fala em língua, falo. Embolou a língua, aí você falou. Aí o irmão saiu, rapaz, eu não falei não. Eu enganei. E vocês disseram que Deus falou. Que eu falei no Espírito, que eu falei em língua. Que engano, irmão. A graça de Deus, ela tira essa manipulação, esse engano. Os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebesse o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor, ou seja, era batizado pelo batismo das águas. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. 18. E Simão, olha o mágico aí de novo, que creu, que aceitou Jesus, que foi batizado por Filipe, que andava com Filipe, que viu as maravilhas que Filipe fazia em nome do Senhor. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu o quê? Dinheiro. É o ditado de quem? Eu tenho, eu pago. É igual acho que era uma comediante, né? Eu estou pagando. Quem lembra dela? Eu estou pagando. Então ele tinha dinheiro, irmão. Ele tinha condição financeira. É exatamente o que acontece na religião. Quem tem dinheiro logo é consagrado a pastor. Quem tem dinheiro logo é levantado ao presbitério. Quem tem dinheiro logo é ungido a levita. Quem tem dinheiro logo é chamado para estar ali com o pastor. Nós sabemos disso, irmão. Por quê? Porque não quer perder a vaca leiteira ou a galinha dos ovos de ouro. Quantas vezes eu e minha esposa e alguns irmãos aqui já presenciamos isso? A pessoa chegou agora, só porque cantou um louvor bonitinho, já é presidente do grupo de louvor. Ô, glória! Por quê? Entendeu, amados? Então ofereceu dinheiro para que também ele tivesse o poder, olha lá. 8,19. Dizendo, dai-me também a mim esse poder. Ai, tu não era poderoso? Tu não fazia lá as tuas artes mágicas? Tu não fazia lá o teu engano lá no sistema? Dá-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos, receba o Espírito Santo. Então ele não creu em Jesus, coisíssima nenhuma. Ele queria obter vantagens. Ele viu que ele estava perdendo o emprego como mágico. Ele viu que Filipe, o mistereme da graça, chegou, ou da verdade chegou, falando do reino de Deus. Ele disse, não tem jeito. Se você, é um ditado que diz, né, se você não pode vencer seu inimigo, junte-se a ele. Mas ele não creu, ele foi ali batizado religiosamente. Todos viram, olha, até o Simão, interessante. Ô irmão Simão, paz do Senhor, irmão Simão, paz do Senhor? Não, ele estava ali por interesse. Muitos filhos de Deus não servem a Cristo com a mente pura. Muitos filhos de Deus se encontram nas chamadas igrejas por jogo de interesse. É porque estava doente, estava morrendo, e agora eu sei que se eu for para a igreja, Deus vai me curar. Mas muitas vezes Deus cura, porque Deus cura e Deus cura. Ah, já me curou mesmo? É como os 10 leprosos que Jesus curou, e só um voltou para agradecer.
Então muitas pessoas não servem ao Senhor, não participam como igreja porque ama a Cristo. É por algum jogo de interesse, está desempregado, vou lá na igreja, eu vou pedir aquela irmã ali que trabalha ali na prefeitura, eu vou pedir ao irmão ali que vende quentinha, quem sabe ele não me dá um emprego ali de... Mas não é para agradar a Deus, é jogo de interesse, irmão. Eu vou ali atrás de um cargo, eu vou ali atrás de um presbitério, é atrás de alguma coisa, mas não para agradar a Cristo em graça. Certa feita, Jesus passando, o jovem disse: olha, por onde tu for, te seguirei. Olha que ousadia, né, irmão? Jesus virando, olhou para ele e disse assim: os lobos têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem de repousar a cabeça. Em outra linguagem, Jesus estava dizendo: eu não tenho nada para te oferecer. Mas Jesus já sabia o que ele queria. Aí disse que o jovem baixou a cabeça, triste, foi embora. Aí por que não seguiu? Como é que eu vou seguir alguém se alguém já está me dizendo que não tem nada para me dar, irmão? Porque Jesus sabia, conhecia as intenções do coração dele. Ele queria seguir Jesus, mas ele era um interesseiro, porque é isso que os pregadores da religião ensinam, infelizmente, os filhos de Deus a serem. Não vou generalizar, não é todo mundo, mas muitos filhos de Deus, eles querem barganhar com Deus. Traga seu dízimo, que eu vou colocar Deus na parede, Deus é obrigado a te dar. Você sacrifica aqui na campanha e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. E dê um salário, e no final do ano você vai ter sua casa própria. Toma aqui a semente contra o Covid. Toma aqui um copo de água ungido, mesmo que falou isso, está internado. Tomara que se recupera. Porque nós não temos esse sentimento de vingança, não. Tomara que se recupera, mas tomara que se arrependa. Porque vendendo água, enganando o povo de Deus com água orada, dizendo que é para curar isso, quando ele agora está lá, entubado. De Deus não se zomba não, irmão. De Deus não se zomba. Infelizmente, amado, sentimos saudades. Mas um dizia aí, só quem pega isso é filho do diabo. Eita, e a boca chega a abrir para falar do diabo. Em Feira de Santana, na igreja, só quem pega isso é filho do diabo. Morreu com isso. Mas ainda bem que eu vou morar no céu, né? Sei que vocês me entenderam. E outros, se eu pegar, eu vendo aí o que eu tenho e banco e faço da minha casa um hospital e compro todos os oxigênio do mundo, morreu. Não entendem que todos nós estamos na mesma condição, irmão. É a graça de Deus, meu irmão. É a graça de Deus. Somos quem somos pela graça. Também venci pela graça. Nunca tive medo, porque eu sempre soube que a minha vida sempre esteve na mão do Pai. Mas zombar? Ah, não tenho medo não, BBB, bababá, não. Dizendo, dai-me também a mim desse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Olha o que ele queria. E ele estava pagando para adquirir isso. 20. Mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição. Como assim, Pedro? Eu estou pagando. Deus você não suborna. Deus não se vende. Paulo disse, nós não somos como muitos que estão aí mercadejando a palavra de Deus, comercializando o evangelho, vendendo lenço, vendendo meia, vendendo óleo, vendendo semente, em nome de Jesus, e as pessoas enriquecendo esses lobos, mas a máscara deles
caíram, ou estão caindo, porque infelizmente é um império das trevas. Infelizmente, de fato, existem principados, eles têm poder, eles mandam, eles pagam a televisão. Enquanto nós estamos aqui nesse humilde canal de YouTube, eles estão lá pagando 3, 4 canais de televisão. Então, o homem de Deus não é o irmão Elcio. Quem tem a verdade não é o irmão Elcio, não somos nós. Quem tem a verdade são esses grandes personagens enganadores. Por quê? Porque tem dinheiro para pagar. Aí Pedro disse: vai tu e o teu dinheiro para a perdição. O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Você está pensando que o dom de Deus se alcança por dinheiro? Aí as pessoas que acham isso, eu vou para o céu. Por quê? Porque eu tenho dinheiro, eu ajudo a instituição de caridade ali, eu ajudo ali da cesta básica ali, eu dou sopa todo final de semana debaixo do viaduto. Excelente obra, mas não é para ser. É porque você é que nós devemos praticar essas coisas se tivermos condições. Não é para alcançar, é porque fomos alcançados por Ele. Pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. 21. Tu não tem parte, nem sorte nesta palavra. Olha o que Pedro falou para ele. Mas Pedro, este homem era um mágico, enganava Samaria. As pessoas o consideravam como uma grande virtude de Deus. Pedro disse: para nós não. Para nós ele não passa de um falso profeta, enganador, mágico. Mas a verdade de Cristo é este mistereme que revela esse ocultismo maligno religioso. Porque o teu coração não é reto diante de Deus. Pedro lançou na cara dele uma verdade que ninguém teve coragem de falar. Pedro lançou na cara dele, aí que é revelação. Deus revelou no espírito de Pedro quem de fato era aquela pessoa. Porque a partir do momento que aquela pessoa tentou comprar aquilo que é inegociável, Pedro disse: você é um mentiroso, você não agrada a Deus, porque o teu coração não é reto diante de Deus. – 22. Arrependa-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus para que porventura te seja perdoado os pensamentos do teu coração. Olha os pensamentos, coração que é a mente, tá, amado? Olha o que estava na mente daquele homem. Ele era um enganador, ele era um mágico, ele iludia as pessoas durante muito tempo, depois aceitou Jesus, passou a ser evangélico da igreja de Filipe. Viu aí o mistério? Seguiu o pastor Filipe, mas era, como diz o sistema, espírito de engano. Não era convertido coisíssima nenhuma, porque igreja e pastor não converte ninguém, só Cristo. – 23, 24, Atos 8. Pois vejo que está em fel de amargura. Pedro viu que aquele homem estava o quê? Amargurado. Amargurado por quê? Por que é que aquele homem estava amargurado? Porque ele tinha perdido, irmão, ele tinha perdido o poder sobre as pessoas. Tem muito pregador do evangelho não, tem muito pregador da Bíblia que está amargurado, com raiva aqui do irmão Elcio e de todos os pregadores da graça. Sabe por quê? Porque nós estamos revelando, mostrando essas mentiras que eles trazem em nome de Jesus, e eles ficam, porra aqui. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissertes venha sobre mim. Quando ele encontrou alguém para confrontar, para bater de frente, aí ele deu um passo atrás. Ore por mim ao Senhor aí, para que
para que nada do que vocês falaram aconteça comigo. Intercedam por mim. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 6, é outra passagem também interessante. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu, era o quê? Mágico, falso profeta, chamado o quê? Olha para esse homem aqui. Acharam um certo judeu. Ele era lá daquele povo que as pessoas dizem é o povo de Deus. O judeu é povo de Deus. Vamos lá. Ele era judeu, ele era um mágico, como Simeão. Ele também era um falso profeta. E o que mais me impressiona, chamado Bar-Jesus. Essa tradução aqui quer dizer filho de Jesus. Então os falsos profetas não vão se manifestar como filho do capeta, como filho da perdição. Não. Se é um falso profeta, então vem enganando. Se vem enganando, vem em nome de Jesus, falando de Deus. Tem um aí que está comendo cadeia, o J de Deus, né? Abusou de um monte de mulheres aí, curou, né? Operação do erro, muitas pessoas, e agora está na cadeia. Nem sei se está na cadeia pela idade, mas enfim, está condenado. Em nome de quem? Em nome de Deus. Falso profeta, mágico, enganador. A religião está assim de ilusionismo, ilusionistas. Outro dia eu recebi um vídeo no meu WhatsApp que pegaram dentro lá do sistema, filmando um pseudo pregador arrancando uma pseudo pedra do umbigo da mulher. E pegaram flagrando que na verdade estava na mão, ele tentou jogar ali e foi desmascarado, e uma mulher se levantou lá contra ele e disse umas verdades. Ele ainda teve a cara de pau de pegar o microfone, ir para o púlpito e dizer que o inimigo estava furioso. É muita cara de pau. Agora me pergunto se aquele povo não abraçou aquele homem. Muitos ali ainda chegou lá nos bastidores e disse: fique na paz, porque aquela irmãzinha gosta de se aparecer. Aquela irmã, ela acha que é a dona da verdade. Vai ver que ela não viu nada. Fique tranquilo, meu irmão. Tu é o anjo da igreja. Então ele era um falso profeta mágico chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Olha Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Ele procurava muito, muito. Jesus entra na casa de Maria e de Marta, e Marta começa ali ansiosa, fazendo as coisas e tal, e Maria para ouvir Jesus. Aí Marta se incomoda, porque quem não quer ouvir a palavra, se incomoda com quem está ouvindo, irmão. Aí fica atrapalhando, né, irmão? Lembrei daquele pregador agora. Se você quer beber sua água, beba logo. Se você quer ir no banheiro, vai logo, porque na hora da palavra... Pelo amor de Deus, vocês estão aqui para ouvir a palavra. Mas é sério, né? Tem gente que não gosta de ouvir a palavra, mas esse homem estava procurando muito ouvir a palavra. Pai. Ele procurava ouvir a palavra de quem? De Paulo e Barnabé? Não, ele procurava ouvir a palavra de Deus, ele queria ouvir a palavra de Deus. 8. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, o Bar-Jesus, o falso profeta, procurando apartar da fé o procônsul. Então Elimas, né, o encantador, porque ele encantava de fato, ele enfeitiçava a mente das pessoas, assim como Simão, o seu parceiro de profissão, seu companheiro de obra.
Então, tanto Simão como ele, como Elimas, né, o Bar Jesus, eles eram o quê? Encantadores. Eles paravam e enfeitiçavam as pessoas. As pessoas, ao ouvir esses homens, ficavam enfeitiçadas, estatizadas. E eles manipulavam, é como o sistema faz. E vai ali, o irmão vai. E vem, e vai. Ô glória, levanta a mão e pula, levanta a cadeira. Tudo enfeitiçado. Palavras persuasivas. Usa psicologia humana, religiosa, para atrair a mente do povo de Deus. Mas não atrai o povo de Deus pela pregação da palavra, porque não tem conteúdo. Porque a partir do momento que começarem a pregar a palavra, não fica ninguém. Porque não tem ensinamento, não tem revelação. Querem que você leve semente, leva água, leva azeite, leva óleo, leva vassoura, leva tudo, só não leva Cristo, porque não tem. E quando ele viu que Barnabé e Saulo tinha palavra de Deus para a vida de Sérgio Paulo, ele se incomodou. Peraí, rapaz. Primeiro que Sérgio Paulo era um homem importante, era procônsul. Imagine aqui um deputado federal. Imagine aqui um governador. Agora imagine que esse governador, que esse deputado federal, um senador, ele está ali acompanhado por alguém que tem todos, sabe, os benefícios ali da sua amizade, da sua companhia. Está comigo, vai almoçar, não paga nada. Quer roupa nova, eu te dou. Então esse falso profeta, ele andava assim, ó, com Sérgio Paulo. Só que quando Sérgio Paulo começou a ouvir Barnabé e Saulo acerca da palavra de Deus, ele disse: venha, eu quero entender melhor isso aí. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Começou a atrapalhar. Rapaz, espera aí, rapaz, não escuta esses homens não. Olha se não vai ser assim na sua vida, se não já foi. Rapaz, que negócio é esse, rapaz? Você está escutando esses meninos aí da internet, rapaz? Não existe igreja virtual não, rapaz. Espera aí, rapaz. Você era daqui, você era batizado aqui, você dava seu dízimo aqui, você fazia seus sacrifícios aqui, de repente agora você está seguindo esse povo aí, rapaz. Não escuta esse povo não, querendo apartar você da fé. Querendo apartar você do evangelho, querendo apartar você da comunhão com o Espírito. Um outro me passou a mensagem, o outro disse: olha o áudio aí, mandou o áudio para mim. Um ex-pastor dele falando: rapaz, volte para a igreja, volte para o seu pastor, nós estamos debaixo de uma cobertura espiritual, e o pastor é a nossa cobertura espiritual. Aí o irmão mandou um áudio para ele: kkkk. Está liberto, irmão, não vai cair mais nesse pagode, não vai cair mais nesse laço. Então ele procurava apartar o procônsul da fé. 9. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: Paulo, que paulada, né? Filho do diabo. Filho do diabo aqui, que Paulo estava dizendo, é uma força de expressão, é filho da perdição. É basicamente o que Jesus falou lá em João 8,44. Vocês têm por pai o diabo, que é homicida e pai da mentira, desde o princípio, falando do homem natural, da descendência adâmica, semente da terra. Pessoas sem o espírito, sem o DNA divino, ausência da eternidade, ausência do Espírito de Deus. E Paulo disse em Romanos capítulo 8, versículo 9, quem não tem o Espírito, esse tal não é de Cristo. E Paulo enche a boca e diz: filho do diabo, o filho do maligno, cheio de todo engano, você é um enganador, encantador, mágico, falso profeta, e ainda diz que o teu nome é filho de Jesus. Cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça.
Não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Viu aí? Mas ele era mágico, falso profeta chamado Bar Jesus. E assim estão as pessoas. Quando você ouve essa palavra, vão chegar para vocês e dizer: rapaz, cuidado com esse povo, tentando nos apartar da fé, cheio de toda injustiça e iniquidade, e perturbando os caminhos do Senhor. 11. Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Viu aí, amado? Ah, irmão, mas você vai fazer igual Paulo faz? Não, irmão. Isso eram maravilhas e prodígios que estavam lá acontecendo no primeiro século para evidenciar, autenticar o poder de Deus para aquela geração que Jesus falou, incrédula e corrupta. Hoje esse Espírito habita em nós, e nós não precisamos, ou Deus não precisa, não somos nós, Deus não precisa agir de tal forma para impressionar ninguém, porque Ele deu a vida, Ele mesmo tira, Ele mesmo mata, Ele mesmo faz o que Ele quer. 12. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. O procônsul creu na doutrina de Paulo, creu na doutrina de Barnabé, não porque Barnabé mandou o procônsul levantar a mão, não porque Paulo pediu para Deus salvar o procônsul, não. Em todo tempo o procônsul só queria Deus. Ele não estava atrás de Paulo, ele não estava atrás de Barnabé para colocar a mão na cabeça dele e dar uma bênção. Ele não estava atrás de Paulo por uma porta de emprego ou uma confirmação no Senado. Ele só queria a verdade. Nós estamos aqui porque nós amamos a verdade. A graça de Deus nos chamou para a verdade. Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe graça e verdade. Nós queremos Cristo, a verdade do Senhor, a doutrina do Senhor. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Ó insensatos Gálatas. Quem? Quem é alguém? Aí foi o demônio tranca-rua. Aí foi o espírito das trevas. Não, homens, pessoas. Assim como Simeão, assim como Bar Jesus. Quem? Alguém. Cadê Paulo e Barnabé batendo boca com um espírito, expulsando um demônio aqui porque estava pregando errado para a igreja? Não. A briga de Paulo aqui era contra doutrinas. A nossa luta não é contra carne, contra sangue, não é contra pessoas, e muito menos contra espíritos invisíveis, inexistentes. A nossa luta é contra doutrinas enganadoras que pervertem o caminhar dos filhos de Deus. Assim como Pedro repreendeu Simão, assim como Paulo repreendeu o falso profeta Bar Jesus, Paulo continua dizendo: ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou? Eles enganam em nome de Deus. Eles enfeitiçam em nome de Deus, eles manipulam a palavra em nome de Deus. E se você questionar, ele diz: não, você não conhece, eu tenho a verdade. Quem vos enfeitiçou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Essa igreja nasceu com a palavra do Cristo crucificado. Essa igreja não nasceu debaixo dos rudimentos judaicos.
Esta igreja não nasceu debaixo do batismo com água. Esta igreja não nasceu debaixo das Páscoas, das cerimônias dos judeus. Esta igreja não nasceu debaixo dos jejuns. Esta igreja não nasceu debaixo das imposições de mãos humanas. Esta igreja, ela foi edificada por Paulo em graça. Não era pelas obras da lei, mas pela fé. Mas alguém entrou lá quando Paulo não estava e começou a enfeitiçar os irmãos. Espera aí, rapaz, não é bem assim não. Paulo não estava lá, aí chegou alguém lá. Quem? Quem vos enfeitiçou? Vocês tiveram os olhos iluminados, de repente alguém chegou enfeitiçando vocês aí. Calma, não é assim não, veja bem, veja bem. Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Diferente de lá, em Atos, quando Pedro coloca a mão para que eles recebam o Espírito, na graça de Deus não tem mais a imposição da mão, é a pregação da fé. Ouviu a palavra de Deus, creu, o Espírito Santo já está manifestando na sua vida. Então alguém estava enfeitiçando essa igreja. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Claro que foi pela pregação da fé, ele vai falar no contexto. E é por isso que ele fala no capítulo 5: permaneceis, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não vos coloqueis de novo debaixo de um jugo de servidão, porque alguém estava enfeitiçando a igreja, escravizando a igreja de Cristo. Cristo liberta, o homem prende. Cristo liberta, a religião prende. Cristo liberta, o pastor prende. Claro que prende. Porque ele diz: vem conhecer Jesus e conhecereis a verdade vos libertará. Ele vem e até conhece entre linhas Jesus. Mas a verdade não pode libertar porque tem um pastor impedindo. Porque se você não veio para a reunião de hoje, está perdido. Se você não deu dízimo, está amaldiçoado. Se você não fez aquilo, se você não fez aquilo outro, se você não fez aquilo outro, as regras. Então não há liberdade. Não há verdade. Gálatas 1, 6, 7. Maravilha-me de que tão depressa passaste daqueles que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não há outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Olha os enganadores aí. Alguns estavam inquietando a igreja, transtornando. Não havia outro evangelho, mas alguns estavam transtornando a igreja de Jesus. Os nossos irmãos estão vivendo um verdadeiro transtorno aí fora em nome de Jesus. Mas a graça de Deus é este Mr. M para revelar os seus truques. Gálatas 5:10. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Seja ele quem for, sofrerá a condenação. Vai ser disciplinado. Seja ele quem for. E quando Paulo diz quem for, é porque lá no capítulo 2, Paulo repreende o próprio Pedro, conhecido como o primeiro apóstolo da igreja. Seja ele quem for. Ah, mas eu já sou pastor há 50 anos, não importa. Ah, mas eu sou pastor presidente, você chegou agora pregando, quer dizer que você tem a verdade? É como algumas pessoas ligam para mim e dizem assim: como assim? Existe igreja aí centenárias e vocês agora têm menos de 20 anos pregando isso aí? Então vocês têm a verdade, quer dizer que nós estávamos enganados? Sim. Ah, mas e por que Deus fez isso, permitiu? Não sei, pergunte a Deus. Ah, não. O meu pastor batizou minha avó. Eita. Batizou minha avó. Está vivo ainda, então é Matusalém, né? Pastor batizou minha avó, batizou minha mãe, me batizou.
E agora você está dizendo que o meu pastor está errado. Eu não estou dizendo nada, só estou pregando a palavra. Seja ele quem for, sofrerá condenação, disciplina, juízo. 2 Coríntios 11:4. Estamos terminando, olha lá. Porque se alguém, olha lá, se alguém, Paulo não dava nome. A gente não está aqui dando nome, a gente às vezes fala brincando, né? Igreja da Pomba, o homem da mão assim, o homem do chapéu, mas a gente não está dando nome a ninguém. Até parece que precisa, né, irmão? Porque se alguém pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. Vocês vão sofrer. Como assim, Paulo? É assim. Se alguém pregar a vocês outro Jesus que Paulo estava falando, que nós não temos pregado. Qual era o Jesus que Paulo pregava? O Jesus que ressuscitou dentre os mortos. O Jesus que consumou a eterna redenção. Qual era o Jesus que Paulo pregava? O Jesus que aperfeiçoou o nosso espírito. Qual era o Jesus que Paulo pregava? O Jesus que pregou que salvação eterna não se perde, porque é um dom dele mesmo. Então qual é o Jesus que Paulo pregava? O Jesus que Paulo pregava é que Deus não habita em templo feito por mão de homem. Então se alguém chega pregando outro Jesus, fazer como minha filha, vocês vão sofrer. Qual é outro Jesus? É porque nós temos que nos reunir, porque aqui é a casa de Deus. Espera aí, aí é outro Jesus. Qual é outro Jesus? Irmãos, esta é uma hora que nós precisamos sacrificar no altar. Venha com seus dízimos. Opa, isso aí é outro Jesus. Qual é outro Jesus que estão pregando por aí? Nem precisa falar, né? É o Jesus do lenço, é o Jesus da água, é o Jesus da vassoura, é o Jesus da semente, é o Jesus de tudo isso. Se você recebe esse outro Jesus, com razão você vai sofrer. Ou nesse contexto mais, digamos assim, profundamente, qual é outro Jesus, Paulo? O Nazareno. O Jesus segundo a carne. O praticante ainda das obras da lei, visto que ele estava no cumprimento. Então, se alguém pregar para vocês outro Jesus, se vocês receberem outro Espírito, que é outro Espírito? Paulo falou que o Espírito, aqui tinha que ser o E maiúsculo. O Espírito que eles receberam era o Santo mediante a pregação da fé. Mas qual é outro Espírito que Paulo falava aí? Vento, sopro, doutrina. Uma outra mensagem, um outro Espírito. Se alguém pregar se vocês receberem outro Espírito, que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. Qual outro Evangelho? Paulo disse que não há outro, mas alguns estavam inquietando a igreja, transtornando o Evangelho de Cristo. Então, qual era outro Evangelho? Um Evangelho falsificado. Nesse contexto, nós podemos entender o Evangelho da circuncisão, o Evangelho pregado por Pedro, Tiago e João, que já tinha terminado, já tinha acabado, porque depois da cruz é uma nova mensagem, uma nova e eterna aliança. Amém? Tem mais alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Tem aqui, olha lá. Colossenses 2:4. Digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Esta mensagem é para que ninguém te engane com palavras persuasivas. Por quê? 8. Tende cuidado, para que ninguém, não tem capeta, não tem diabo, não tem preto velho, não tem demônio, não tem diabo, não tem nada. É só homens que manipulam as escrituras. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Tomem cuidado. Mas os mágicos enganadores com Bíblia na mão, não vai falar alguém, não vai falar quem, porque se eles falarem alguém e quem, a carapuça vai servir. Então eles precisam buscar um bode, o diabo. Aí nasce na igreja romana a figura do diabo e entrou na igreja evangélica reformada. Porque se eles assumirem que estão errados,
Aí a casa cai. Então eu tenho que procurar um bode expiatório. Joga aí um diabo aí, cria aí uma criatura, né, Roma? Porque todo mundo entendia que diabo, Satanás, era uma figura de linguagem, mostrando quem se opunha a Deus. Mas joga aí um ser aí, para meter medo no povo, porque toda vez que a gente errar, a gente joga para cima do capeta. E isso virou uma cultura. Alguém mata, alguém machuca, vai preso na hora lá de dar o depoimento. Eu não estava em mim mesmo, não. Parece que eu fui possuído. Se não provar que tem alguma doença psicológica, alguma coisa do tipo, foi ele mesmo. E mesmo se provar, também foi ele. Agora, em outra condição. Mas tem que ter um bode expiatório para jogar culpa, irmão. É aí que nasce o diabo na religião, porque não existe. Nós estamos há quase 8 anos falando da graça. Não, uns 4, 5? Uns 5, né? Uns 5, é. Cadê os demônios que se manifestavam quando o irmão Elcio pregava lá no sistema? Cadê os capetas que se manifestavam e o irmão Elcio botava a mão e soprava e caía? Ah, já sei. Foram todos libertos. Porque o ambiente não é propício para esses enganos, para essas mentiras e para essas manipulações, onde eles fazem como outdoor para chamar a atenção. Olha aí o que Deus vai fazer se você não for fiel. E tem uns aí, né, que pega o envelope. Esse envelope é do dizimista fiel. O demônio não resiste. Aí chega e bate na cara do cara que diz que está endemoniado, o demônio cai. Quem já viu isso? Agora pega aí o envelope daquele que não dá o dízimo. Aí pega o envelope e bate na cabeça do cara. Por que você não cai? É porque esse não é fiel. Esse aqui é fiel. Esse é. E esse não. Sai, capeta. Depois de estar amarrado, é para ficar amarrado ou é para sair? Confusão total, irmão. Se você assistir essa mensagem e duvidar, dizer que o diabo já me enganou, que é por isso que eu nem creio no diabo, pega todos os endemoniados que você diz que é endemoniado, faça uma fila, igual caranguejo na corda, e traga tudo aqui. Lauro de Freitas, irmão, vamos usar da ousadia de Paulo. Lauro de Freitas, Itinga, bairro, Rua Santa Cecília, ao lado de uma casa de material de construção, quando eu vou falar o nome que não está me pagando, vou falar, tá bom? Faça uma fila, igual caranguejo, dos endemoniados. Cata os endemoniados aí, tudo que está caindo aí nos templos religiosos, e traz aí para você ver. Como os crentes daqui vão ficar tudo com medo e correndo. É mentira, irmão. Mentira! Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. 16. Portanto, ninguém, não tem diabo, não tem capeta, não tem nada, é homens, pessoas. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou dos sábados. Ninguém vos julgue. Está guardando o sábado, irmão? Não, eu não guardo o sábado. Ah, você não guarda o sábado de Deus, não, é? Aí a fundadora disse, o sábado é o selo de Deus, o domingo é a marca da besta. E se pode? Ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber. Ah, você está comendo carne de porco? Você está bebendo café? Não pode não, irmão. Ninguém vos julgue, irmão. Ah, você não está participando das festas, não? Do dia de festas? Você não sabia que esse ano nós vamos ter, no final do ano, a festa tanta festa que tem, dos tabernáculos? Eu era de um lugar que era assim, né? Todo final de ano tinha essa gaiola. A festa das primícias, nas primícias já sabe, né? Tem que levar a primícia, ó. A festa de Pentecostes. Não, irmão, ninguém me julgue. Pelo comer, pelo beber, por causa do dia das festas. Lua nova, guardar estações. Isso é religiosidade. No versículo 17 ele vai dizer, isso tudo é sombra. A imagem exata é Cristo Jesus. Olha lá, Colossenses 2,18, terminamos não. Colossenses 2,18,
ninguém vos domine ao seu bel prazer com pretexto de humildade, culto dos anjos. Epa, segura aí, irmão. Passou um anjo aí agora que eu vi. Está vendo que a graça é um mistereme que desmascara o engano da religião? Não era assim que o mágico fazia? Mostrava os truques? Então, os pregadores da graça mostram os truques dos pregadores da religião. Olha lá. Ninguém vos domine ao seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos. Primeiro vem humildade, né? Falar em humildade, eu só lembro de um. Ajuda a obra de Deus, Brasil. Socorro para a obra de Deus. É? É? A Bíblia diz, igreja. Diz nada. Pretexto de humildade. Mentirosos. É brincadeira, não? Caiu no mar cheio de tubarão, nadou quase 3 dias, e o povo acredita nessas conversas. Ninguém vos domine ao seu bel prazer com pretexto de humildade, culto dos anjos. Estou vendo um anjo passando aí, o anjo está liberando bênção aqui, conversa para boi dormir. Sua mente precisa ser salva desse engano. Envolvendo-se em coisas que não viu. Quantas vezes eu pregava no sistema religioso quando eu saía do chamado púlpito? As irmãs davam 2 rodadas na minha frente, levantavam a mão e dizia: quando você estava pregando, Deus me mostrou uma cachoeira atrás de você, e atrás dessa cachoeira eu via várias pedras, e atrás dessas pedras eu vi umas luzes, e tá eu assim, ó. E aí? E aí foi o que Deus me mostrou. Receba. Receba o quê? Pedra e cachoeira na minha cabeça? Assim, como é que muita gente acredita nisso, irmão? Quantas vezes eu fui vítima disso, só que eu sempre fui com o pé atrás, né? Deus nunca me deixou me envolver com isso. Deus me mostrou um buraco, irmão, e você caía nesse buraco. Eu já caí de moto, já caí de bicicleta, já levei topada. Na vida sempre vai ter buracos aí para a gente estar caindo. Mas tem que prender as pessoas, tem que manipular. Tem que ser uma coisa mística, escravagista. Eu comando você, você é teleguiado por mim, eu falo, e você acredita em mim, e tem anjo, tem, mas também tem buraco, tem prosperidade, tem, mas também tem desgraça se você não fizer. Aí, para equilibrar a balança, uma hora ele chega: Deus me mostrou que você é próspero, que você é isso. Mas quando ele percebe que você já está muito alegre, porque Deus falou que ele é isso e aquilo, aí já vem com as ameaças. Mas tome cuidado, porque Deus dá e Deus toma. Aliás, Deus dá e o diabo toma. Humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Resumindo, é carne pura. E cai, e labachura, e vai. Carne pura. Pode ser filho de Deus? Pode sim. Tudo no engano. Em nome de Jesus. Agora sim, vamos lá. Filipenses 3, 18 e 19. Porque muitos, há dos quais muitas vezes vos disse, agora também digo chorando, que são quê? Inimigos da cruz de Cristo. São inimigos da cruz de Cristo. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas, só pensam nas coisas da terra, irmão. São muitos enganadores, inimigos da cruz de Cristo. Romanos 16, 17. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina
que outra doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Está falando para se desviar de homens que destroem, que pervertem a doutrina de Cristo que nós estamos recebendo. 18. Porque os tais, mais uma vez, os tais, não servem nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas, enganam os corações dos simples, pessoas sem sabedoria. E aqui nós encerramos. 2 Coríntios 6, 17 e 18. Por isso, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o pastor, diz o Senhor Todo-Poderoso. Graça e paz, receba esta palavra no teu espírito.